Vamos lá? Paulo Figueiredo põe na tela. Critica advogado de Felipe Martins, oportunista. O jornalista conservador Paulo Figueiredo criticou o advogado Jeffrey Cicchini, responsável pela defesa do ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Figueiredo, que atua ao lado de Eduardo Bolsonaro para viabilizar sanções a autoridades brasileiras junto ao governo americano, né? Classificou Cicchini como oportunista em resposta a uma crítica feita pelo advogado. Cicchini reclamou do comentário feito por Figueiredo sobre o documento falso inserido no sistema norte-americano que apontava que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos em 2022. O advogado destacou o trecho da live na qual o comunicador afirmou: "E não vou fazer aqui o que vejo algumas pessoas fazendo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o caso Felipe Martins será a bala de prata. Isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso Felipe Martins tem. Se amanhã descobrirem que foi um erro a inclusão do nome de Martins, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro e tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar das viagens com os dados equivocados, porque convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda." Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Você entendeu o que ele quis dizer com a afirmação dele? Não tava prestando. Ele está criticando que... Como é que é? Peraí, vai. E não vou fazer aqui o que eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o caso Felipe Martins será a bala de prata. Isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso Felipe Martins tem. Se amanhã descobrirem que foi um erro a inclusão do nome do Martins, digamos que alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro tenha erroneamente achado que Felipe vai participar das viagens com os dados equivocados, porque o menos a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda. Ele tá criticando também a turma do governo Não, Bolsonaro. pelo que eu entendi, é que eu não sei o caso especificamente, mas parece que colocaram um documento falso, foi algo assim, eu não entendi o conceito do caso. Mas ele ousou criticar a turma do Bolsonaro que também faz muita merda. Então vamos ver. Como se ele não fizesse parte da turma do Bolsonaro. Cicchini publicou esse trecho da fala de Paulo Figueiredo e criticou: "É perfeitamente compreensível que aqueles que ajudaram a sustentar a prisão ilegal de Felipe Martins com documentos fraudulentos e reportagens mentirosas tentem levantar hipóteses impossíveis de desconversar depois que a nota arrasadora que o CBP publicou na última sexta-feira. O que não dá para entender é porque supostos aliados agiriam da mesma forma e encampariam hipóteses que ninguém consideraria plausíveis, a não ser por completa ignorância ou má fé." Então vamos lá, agora eu entendi. O Cicchini, na verdade, ele colocou uma aspas do Figueiredo, né? Porque não faz sentido que se fosse o Cicchini advogado falando. E a partir disso ele criticou o Cicchini e o Cicchini rebateu. É isso? Essa fala do Figueiredo. Ah, tá. Eu tava achando que era do... Cicchini publicou esse trecho da fala de Paulo Figueiredo. Ah, não. Essa fala do Figueiredo, ó. Então, exatamente. E esse aqui é do Cicchini. Essa última que você leu. Entendi. Entendeu? Então, é o seguinte, cara. Vocês estão fodidos, cara. Vocês vão perder tudo, assim. Todos os processos vocês vão perder. Né? Agora, sim, o Paulo Figueiredo na vida dele não vai adiantar, não vai influenciar em nada. Ele, se não me engano, ele é cidadão americano, o dinheiro dele tá todo lá. Ele tá de boa, ele tá surfando esse momento. Né? E o Cicchini também. Ganhando dinheiro, ganhando fama, se colocando como defensor. E vocês, bolsonaristas, vão chancelando essa gente. E é isso aí, velho. Vocês também são oportunistas, vocês vão se chancelando, a hora que a casa cai pra todo mundo. Põe Eduardo, vamos ver Eduardo. O que o Eduardo falou? Reunião nos Estados Unidos do Brasil? Vamos ver. Dá play. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador à questão da crise entre Venezuela. Ele não precisa disso. O Lula não precisa disso. O Lula não precisa do resultado. É isso que você não entendeu, Eduardo. Larga a mão de ser burro. O Lula não precisa do resultado. O Lula, ele precisa da narrativa. E você está entregando a narrativa pra ele. Você é o camisa 10 do Lula, bicho. Não adianta você falar: não conseguiu acabar com as sanções, hein? Se fode aí, empresário brasileiro. É isso, continua fazendo isso. Continua nesse espírito. Tá dando muito certo. Vai lá. Ô, príncipe, vem mais pra cá um pouquinho. Vai pra cá um pouquinho. Vai. Os Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar.
E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade. Pausa não aqui. numa posição... Cara, que estratégia horrorosa, Eduardo. Que estratégia, Eduardo. Ah, o Lula não conseguiu acabar com as sanções. Eu quero lembrar que quando tinha Jair Bolsonaro, não tinha essas sanções. Porque o Jair Bolsonaro era amigo dos Estados Unidos. Cara, desculpa, ninguém compra isso aí, velho. Só o teu público. Você está ajudando o Lula a ficar cada vez mais popular. Vamos lá. Que estratégia horrorosa. De querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhos. Pausa aqui. Mesmo Daniel Silveira... No tempo do Bolsonaro, você não vê a prisão de ninguém, velho. Você não vê a prisão de corrupto, você não vê a prisão de latrocida, você não vê a prisão de criminoso organizado. Por quê? Porque o Bolsonaro ele transformou o pacote anticrime do Moro em basicamente juiz de garantias, né? Deixou o território ser absolutamente dominado pelo crime organizado e não fez porra nenhuma, porque vocês são essa bosta. Vai lá. recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que o Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil. Ficou tão feio que ele até falou, mano, eu vou até fazer uma campanha presidencial pro meu pai aqui. Tá bom, Eduardo. Isso não vai acontecer, cara. Vamos lá? O que foi? Guga Noblar com o Noblar pai, é isso? Uhum. Vamos ver essa interação. O que eles estão falando? Tá escrito aí. Dá play. Tem uma decisão agora, acho que do TCU, né, que está passando um panaço e dizendo que essas joias poderiam ser presentes pessoais. E se acontecer, mesmo que venha essa cascata, que é uma coisa... É ridículo. No valor extraordinário, inventar essa pode. regra. É ridículo. Mas mesmo que inventa essa regra, o Bolsonaro sabia que estava roubando, tanto que ele levou a joia, colocou na cueca do ministro, quase levou, entrou escondendo, mandando o ministro colocar quase que numa cueca para esconder, entrou na mala do ministro e depois ele vendeu escondido e recomprou. E ninguém age assim se não souber que está cometendo quando houve o escândalo, um crime, quando o né? Se não escândalo souber que está estourou. cometendo um erro. É óbvio que ele fez isso porque ele sabia que estava errado. Mas, Então, senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, hein? Bora agir, né, Gonet? Que é uma cara de pau mesmo essa história. Essa história Diga é alguma inacreditável. coisa. Diga se você quer fechar o processo. Tem uma decisão agora, acho que do Eu amei essa skin meio Olavo de Carvalho aqui. Olavo de Sim, Carvalho. pior que eu concordo com o que eles estão falando. É óbvio que o Bolsonaro sabia que estava roubando, né? Vamos lá. Após governo proibir vídeos expondo criminosos, furtos batem recorde em lojas da Van. Eu vou falar. Vamos lá. O que é esse caso aqui? Eu vou explicar pra você o que é esse caso aqui. O Luciano Hang percebeu que muita gente estava roubando a loja dele. E nós estamos num ambiente errado. Porque se muita gente rouba a tua loja, o teu ambiente está errado. Aí ele fez uma coisa que também não é certa, mas é uma ferramenta. Ele começou a expor o vídeo de pessoas roubando. Aí teve uma decisão do juiz e falou assim, não exponha e você vai pagar multa ainda por cima. O que acontece em seguida? Começa a ter recorde de furto em loja da Van. O Brasil é um país que é tudo muito errado, cara. É errado você expor o vídeo dessas pessoas? É, porque você pode, por acaso, expor às vezes alguém que não estava roubando. Você não pode expor um crime que não foi julgado. Agora, não está nítido que nós temos um ambiente absolutamente ridículo em que ninguém é punido? Não está nítido isso? A justiça não funciona, velho. A justiça não funciona. Ponto final. Ponto final. Se você tem recorde de furto em loja, é porque a justiça não funciona. Ponto final. Isso aqui é um absurdo completo. Olha lá. A rede varejista Van conseguiu derrubar em mais de 50% a ocorrência de furtos dentro de suas lojas em cerca de 8 meses após começar a publicar vídeos mensais em suas redes sociais com flagrantes que mostram o rosto das pessoas tentando levar produtos sem pagar.
Com o mote, quem não quer aparecer aqui é só não furtar, a estratégia da Van ganhou o nome Amostradinhos do Mês e alcançou repercussão significativa com média de 25 milhões de reproduções a cada vídeo de flagras. O sucesso motivou outras varejistas e até mesmo pequenos comércios a fazerem o mesmo. No entanto, o Ministério Público de Santa Catarina acionou a Agência Nacional de Proteção de Dados, órgão do governo federal, apontando incompatibilidade da prática com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como resultado, em julho, a agência solicitou à Van a retirada dos vídeos sob pena de multa de 50 milhões até que o caso fosse apurado internamente pelo órgão. Então vamos lá novamente. O que é o certo do certo do certo? O certo do certo do certo é você não fazer os vídeos. Por quê? Porque você não pode sair expondo pessoas que ainda são suspeitos. Uma vez que eles não foram julgados, eles não são condenados, eles não podem ser expostos. Porém, como é que você faz para se proteger dessa galera? A galera vai lá, furta a tua loja. Aí você faz a ocorrência, cara, ó, tem um vídeo provando que esse cara roubou. A justiça não funciona, velho. O cara volta e rouba de novo, outro vai lá e rouba. A justiça não... Você não tem senso de justiça no Brasil. Você não tem senso de que os seus erros, os seus crimes têm consequência. Então as pessoas começam a cometer crime e pronto. Eu vou te falar, velho, nós só vamos viver num país desenvolvido quando a gente começar a reformar as nossas relações micro, em todos os sentidos. Tanto relações microeconômicas como, por exemplo, relações penais. Acabou, velho. Você não vai desenvolver o país enquanto você tiver isso, cara. Você não vai, acabou. Fim de papo. Fim de papo. Tá? Olha lá. Não, aí, vamos lá, gente. Vamos lá. Sempre tem Bobson no chat. Não, você não pode proibir o vídeo. Não, tem que deixar gravar sim. Vamos lá, gente. Gravar pode. Usar o vídeo para incriminar a pessoa pode. O que você não pode fazer? Você não pode filmar o rosto de uma pessoa e chamá-la de ladrão sem o julgamento. Você não pode fazer isso. Isso não é minha opinião. Faz o seguinte então. Filma você alguém furtando uma loja, posta o vídeo chamando o cara de ladrão. Você vai tomar, velho. Você vai tomar. Ah, mas isso é errado, isso é certo? Isso é outra questão. A lei não permite que você faça isso. Novamente. Então, a culpa é do Luciano Hang? Os furtadores estão certos? Não. Por favor, tenha profundidade para analisar o que eu estou dizendo. O vídeo é errado, mas mais errado do que isso é um ambiente que promove tantos furtos. Agora, um erro não justifica o outro. O ambiente estar errado não significa que, então, isto de você expor as pessoas a ser errado passa a ser certo. O que eu acho eu não puniria o Luciano Hang em vista de que isso é uma falha da justiça brasileira. Entendeu? Aí o Jean Júnior. E faz o que, Arthur, se a justiça não faz nada? Eu não estou falando, cara. Eu não estou falando que a justiça está certa. Eu não estou falando que a justiça está fazendo seu trabalho. Eu estou falando um erro não justifica o outro. Eu acho que o Luciano Hang fez foi positivo. Eu acho que sim. Eu provavelmente faria a mesma coisa. Para pelo menos gerar um rebuliço. Pra ele falar, cara, e aí? Pra chamar a atenção do meu cara. Vamos então agilizar essa porra aqui? Vamos dar um jeito aqui? Como é que eu faço, cara? Entendeu? E é isso. Mas o julgamento já é o próprio vídeo. Assim, é foda, cara. Você que tá aqui nessa live, você não tem que ter um raciocínio nesse sentido. Eu vou dar um exemplo anedótico pra você. Vamos supor que eu não gosto da Ana. Aí eu pego, furto a loja da Van, faço um vídeo de inteligência artificial transformando a pessoa que furtou na Ana e exponho na internet. A Ana é ladra. Aí a Ana perde o emprego, a Ana começa a ser conhecida como ladra. Aí demora 2 anos para ela provar que o vídeo, depois que fez perícia, jogou, era de inteligência artificial e ela não é ladra. Aí já foi, ela já perdeu o emprego, ela já tomou fama disso. Você entendeu por que no mundo você não promove justiçamento e você promove justiça através da ampla defesa, através da apresentação de provas, através do direito ao contraditório? Você entendeu isso ou não? Você é o tipo cara que provavelmente, quando aquele senhor foi acusado de estuprar uma menina menor de idade, você ia lá linchar ele. E aí descobriram que na verdade ele não tinha estuprado a menina. Entendeu ou não? Animal. Muito difícil, cara.
É muito difícil. As Vocês, pessoas... vocês acham que a lei tá errada? Votem em bons políticos para fazerem leis decentes. Exatamente. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.